Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aqui. Hoje para uma aula um pouco diferente. Esse conteúdo, pessoal, deixando bem claro, ele não cairá na avaliação bimestral deste segundo bimestre, embora seja um conteúdo do PSS. O que eu fiz? Como sobrou essa aula aqui no planejamento total, em função desse segundo bimestre um pouquinho mais extenso do que havia sido previsto no início do ano, esta aula que normalmente seria muito mais rápida, lá próxima, nas aulas de revisão ao PSS, eu aproveitei para adiantá-la, uma vez que ela se relaciona com o conteúdo visto já no segundo bimestre. Desse modo, vocês, por terem visto já um certo conteúdo aqui, vocês vão perceber já, vocês vão pegar mais fácil esse conteúdo. Por outro lado, essa aula daí não ficará tão imprensada, digamos assim, lá no fim do ano. E assim, então, aproveitamos essa aula que está sobrando, deixando claro novamente, não cairá na bimestral este conteúdo. Este material eu vou enviar para vocês ainda hoje, eu estou gravando essa aula antes, né, da sexta-feira, justamente para que vocês tenham também um conteúdo físico para aquilo que nós discorreremos tanto na aula de hoje quanto na aula ao vivo na sexta. Tudo bem? Deixando isso claro, então, qual que é o assunto de hoje? Bioética. Se vocês olharem lá no hall de conteúdos do PSS, junto ao agrupamento lá, né, dos conteúdos relacionados à ética, está lá bioética, um assunto muito recente, relativamente recente, se você considerar que a filosofia tem mais de 2000 anos aí de discussões, né? A bioética é um assunto bem recente a partir de demandas atuais, né? Demandas que surgiram especialmente no século passado, né? O século XX, os desdobramentos de tudo isso a gente ainda está vivendo, é um assunto muito discutido hoje em dia, há muitas publicações nesse sentido, e o material de vocês infelizmente silencia a respeito da bioética. Quando eu for consultado nesse ano, eu farei essa observação às pessoas responsáveis pelo material didático, justamente para a inclusão futura deste assunto aqui, sumamente importante. Notem bem, quando a gente fala em bioética, a gente está falando então dos enfrentamentos que eventualmente vocês, né, e eu também, nós profissionais de quaisquer áreas, nós podemos enfrentar diante de assuntos que envolvem a ética, mas uma ética diferente, uma ética para a vida, por isso que é bioética. Cada profissional, eventualmente em suas ações, pode desdobrar em reflexos que envolvem a vida de outras pessoas. E isso é muito sério. Se você pretende ser um cientista qualquer em quaisquer áreas do conhecimento, as suas ações no enfrentamento da sua profissão podem gerar desdobramentos nas vidas das outras pessoas. Essa reflexão, notem bem, como eu disse no início da aula, reflete demandas muito atuais, uma vez que essa civilização tecnológica em que nós vivemos já, especialmente desde o século passado, tem imposto vários desdobramentos aí nas vidas das outras pessoas, seja na área da ciência dura, seja na área, por exemplo, na produção, na área da genética, seja na área do direito, seja na área da economia. Sempre quando envolve algum reflexo na vida de outras pessoas, essa é uma questão bioética. E aí é uma subdisciplina da filosofia. Tudo bem? A gente vê que isso começou, na verdade, no ano passado, quando nós estávamos estudando lá na Revolução Científica, com aqueles caras todos, né? Francis Bacon, por exemplo, vai dizer saber é poder. Ou seja, nós precisamos desenvolver o conhecimento para dominar a realidade, dominar a natureza, intervir na natureza, ok? A gente começa lá na Revolução Científica, detectada a partir da história da filosofia, né? Por outro lado, como nós vimos neste bimestre, aqui o positivismo é, digamos assim, o ápice dessa visão que começa lá na Revolução Científica. A visão positivista é a crença no progresso, é a crença que a tecnologia pode, e de fato faz isso parcialmente, trazer conforto e bem-estar aos seres humanos. Esta crença, que no limite gerou grandes traumas no século passado. O medo terrível, nós não passamos por isso, mas certamente os nossos pais
e os nossos avós passaram, o medo, por exemplo, de uma bomba atômica que destruísse, esse medo ainda existe, né? Mas no século passado muito mais, né? Esse fantasma de uma bomba que pode eliminar completamente e apocalipticamente a vida humana na Terra, né? Essa é uma questão bioética, né? Ou seja, é um entrecruzamento, então, do desenvolvimento científico atrelado ao bem-estar, ao bem comum, melhor dizendo, das pessoas, a existência na Terra. E nesse sentido, há questões que envolvem, então, a genética, ou seja, até que ponto é conveniente um cientista que somente cuida deste aspecto intervir na vida humana sob o pretexto de melhorá-la. Até que ponto isso é eticamente justificável? Essa é uma discussão, vejam bem, que não é de ordem científica, esta discussão, esse ponto aqui, mas é de ordem filosófica, é de ordem bioética, justamente porque pode ter desdobramentos futuros desastrosos, né? E esse terreno, notem bem, não é um problema intelectual, é um problema moral. Por isso que diz respeito à filosofia e por isso que é uma demanda muito atual, né? A genética enquanto ciência amplamente desenvolvida e complexificada é um fenômeno muito recente, né? É uma demanda atual, ok? Por outro lado, nós vamos analisar aqui nesses minutos que restam aqui um sujeito muito importante quando o assunto é bioética, a respeito de um assunto que a partir do senso comum vocês já conseguiriam resolver, ok? Mas na parte conceitual é importante. Esse filósofo se chama Hans Jonas, né? Ele escreveu um livro chamado O Princípio Responsabilidade, em que ele trata de uma ética, aquilo que ele chama de uma heurística do temor. Por quê? Ele está olhando sobretudo nesse aspecto, nesse filão da bioética, sobretudo para a questão da vida humana aqui na Terra, a partir de um tipo de industrialização e de civilização extremamente tecnológica que pode colocar em risco a vida humana no futuro breve ou mais longínquo, a partir, por exemplo, da devastação da natureza. Ele está focando sobretudo nesse aspecto, né, da preservação da natureza, aquilo que hoje nós chamamos de sustentabilidade, né? Por isso que eu disse, é muito senso comum esse assunto nessa parte, então nos interessa escapar do senso comum e entender a parte conceitual. Quando ele fala de uma heurística do temor, ele está pensando numa base de pesquisa que forneça para o ser humano um certo medo mesmo, né? Porque ele entende que o ser humano funciona melhor a partir do medo. Ok? Nesse sentido, ele está preocupado com uma ética do futuro, mas que se origina no presente. Ou seja, preservar no presente em nome de uma preocupação com o bem comum de outras pessoas que eventualmente nem são seus próprios filhos, mas se você os tiver, tá? Mas para gerações futuras. Por isso que é um tipo de ética diferente. Tá? Até então, a civilização humana, a história da humanidade não tinha esse enfrentamento de um tipo de preocupação com as pessoas que virão ainda, mas já com uma ação no futuro. Nesse sentido, ele pega e ele reformula aquele imperativo categórico do Kant, que nós comentamos na semana passada e também no comecinho do bimestre lá. O que ele diz? Vamos lembrar lá, né? O imperativo categórico do Kant vai dizer: age de tal maneira que a tua ação possa se tornar uma máxima universal, ou seja, uma regra universal. Por outro lado, o Hans Jonas vai dizer o seguinte: age de tal maneira que a máxima de sua ação permita a perpetuação dos seres humanos no planeta. Sendo assim, ele está preocupado com a técnica e a civilização tecnológica, ou seja, o modo como para nós, o Homo Faber, ou seja, o ser que faz, né, o ser humano, o homem que faz, está se sobrepondo ao Homo Sapiens, ou seja, ao invés de nós pensarmos enquanto seres humanos, e notem bem, é isso que nos dá dignidade, como nós vimos na semana passada, para Kant, né? Aquilo que dá dignidade para o ser humano é sua capacidade racional justamente de fazer juízos morais, puramente racionais. Por outro lado, o que Hans Jonas está falando, nós vivemos numa época em que o Homo Faber, ou seja, o ser humano que produz tecnicamente, desprendido então da preocupação humana com a sua dignidade, está se sobrepondo ao Homo Sapiens. Homo Faber, Homo Sapiens. Sendo assim, nós temos em Hans Jonas uma aplicação de princípios morais, sobretudo preocupados com as gerações futuras, mas já
com ações no presente. Ele é muito influente naquilo que hoje nós chamamos de sustentabilidade. Ele morreu em 1993, viveu muito, de origem judia, veio lá da Alemanha, também fugindo com a ascensão do nazismo, e teve essa preocupação que para hoje é uma moeda de troca, é muito simples, né, falar a respeito desses assuntos. Todas as empresas hoje são sustentáveis justamente porque se tornou um valor ético apresentar-se enquanto uma empresa, uma corporação que se preocupa com o futuro da humanidade. A influência filosófica para tudo isso, para esse discurso, Hans Jonas. Sendo assim, essa aula de bioética, na aula ao vivo eu desdobro com vocês lá, já vão pensando, pessoal, em desdobramentos, né? Esse tema é muito amplo, eu foquei em um aspecto, em um filósofo, para que vocês tenham essa base, ok? Agradeço a atenção e a gente se vê. Forte abraço, até mais.